merecedor de todo louvor. Então essa noite, deixa que o Espírito Santo de Deus se envolva. Deixa que Ele te toque essa noite. Deixa Ele te envolver no oceano do seu Espírito. Aleluia, Deus. E que o nome dele venha ser glorificado na minha vida e na sua vida, igreja do Senhor Jesus. Então nessa noite nós pedimos que o Senhor Jesus venha fazer de novo na nossa vida. Ele venha derramar um primeiro amor, assim como nós tivemos o primeiro amor, assim como nós aceitamos Ele como Salvador. Mas que nós venhamos buscar o derramar do Espírito Santo. Que nós venhamos interagir com o Senhor Espírito Santo, para que Ele venha operar essa noite neste lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, derrama o teu fogo santo nesta noite. E que cada dia nós venhamos ter uma conexão com o teu Filho Santo Jesus, ó Pai. Então faz aquilo que nós não podemos fazer. E exalta o teu santo nome nessa noite. Nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mas que ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez aqui. Oh, glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, que a igreja venha te desejar, Espírito Santo. Aleluia. Que a igreja venha te querer dia e após dia, Senhor da glória. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, meu irmão. Mais tarde você vem, né? Aleluia, Deus. Mais tarde o Pedro está voltando de novo para nós adorar. Aleluia, Deus. E essa noite, irmão, nós vamos mergulhar aqui numa palavra maravilhosa. Eu enviei para ti aí um PDF, não foi? Sábado, né? Não, domingo eu enviei para ti, do Cassel, eu enviei, meu contato aí, eu enviei para ti um PDF, que é onde nós vamos trabalhar hoje aqui. Aleluia, Deus. Eu cumprimento todos na paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, Deus. Para o culto ser maravilhoso, irmão, o culto é o Senhor se manifestar, depende de nós buscar, né? Nós se desvaziar de nós mesmos e Ele faz coisas grandiosas, coisas tremendas, né? Aleluia, Deus. Eu ontem fui visitar os irmãos lá na Santana da Carol, talvez alguns irmãos viram os vídeos que eu enviei, né? Aleluia, Deus. E quando eu faço essas viagens, eu volto com mais vontade de fazer a obra do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. E tudo que nós fazemos para o Senhor, irmão, Ele recebe com maior grato que quando nós fazemos de todo o coração. Aleluia, Deus. E quando eu vejo aquela senhorazinha, uma aqui é perto de mim, mais perto de mim, ela tem 70 anos, eu acho. Aleluia. Mas ela não mede esse esforço para fazer a obra do Senhor. Aleluia. E talvez vocês viram o mato que a gente entrou para chegar em outras casas, né? Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Mas mesmo assim, elas vão e fazem o ídolo do Senhor Jesus. Elas disseram que quando se converteram, alguns anos atrás, para ir para o culto, elas saíam escondidas dos esposos para poder ir para o culto. Aleluia, Deus. Elas botavam as roupas pela janela e quando eles sabiam que elas estavam no culto, eles queimavam os materiais de elas trabalham, que elas trabalham fazendo chapéu de palha, irmão. Aleluia, Deus. E eles queimavam para no outro dia elas não trabalhar, mas mesmo assim elas não desistiram. Aleluia, Deus. E eu vou ser sincero para vocês, irmão. Aleluia, Deus. E quando eu chego aqui, não só aqui na igreja aqui, mas a Jutiã inteira, que nós temos igreja bem pertinho, e não tem um impedimento para nós ir para o culto, e às vezes nós não vamos, irmão. Aleluia, Deus. Eu fico, às vezes, até imaginando, falando com o Espírito Santo de Deus. Se chegasse uma situação daquela, eu acho que o povo daqui não vinha para a igreja. Aleluia, Deus. E é longe, mas porque eu filmei só os pedaços. Não deu para filmar. Porque se fosse filmar tudo, talvez ia para uma hora todinha. Aleluia, Deus.
E é uma alegria grandiosa. E outra que é bem na frente, talvez eu possa filmar, ela está grávida, ela é puxando, mas não mede esforços também de fazer a obra do Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. É por isso que eu quero que quando eu for fazer o culto lá, eu quero que a igreja nos levar uma cesta básica para a gente. Não vai dar para todo mundo, mas vou dar para mim e uma família lá, né? Aleluia, Deus. E às vezes nós não temos, aleluia, Deus, não temos, a maioria tem um transporte para ir, né, para o culto e etc. Aleluia, Deus. Aqui asfaltado, louvado seja. Lá para pegar a pista para ir para Sobral, para aqueles lados, vai por aqui a Caraú, mais ou menos. Para pegar a pista para ir para Sobral. É longe só, né? Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. E quando eu faço essas viagens, irmão, eu volto com mais vontade. Volto com mais vontade de fazer a obra do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. E aquela alegria deles, né? E quando eu vou para lá, só não falta voltar mais. Aleluia, Deus. E depois daquela viagem, eu fui fazer um ensinamento lá. Aleluia, Deus. E depois eu vim embora. E tem umas que os esposos não são crentes também. E dão bastante trabalho a elas, mas mesmo assim elas estão na casa do Senhor. Né? Aleluia, Deus. E isso, irmão, serve de exemplo para nós. Eu até filmei e mostrei também a alguns irmãos que quiserem me ajudar a fazer, né? Aleluia, Deus. Porque muitas vezes nós queremos só pregar aqui em cima, né? Aleluia, Deus. Mas nós não queremos, às vezes, ir uma viagem daquela. Porque é gasto, é tudo, irmão. Aleluia, Deus. E eles até ficam tristes porque às vezes eles não têm nada para me ajudar na gasolina. Eu digo, não precisa não, viu? Porque eu gosto de fazer isso. Foi para isso que o Senhor me chamou. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Mas que o Senhor vinha nos abençoar, nos fortalecer, nos dar força, né? Aleluia, Deus. Eu não peço bem material, mas eu venho dizendo, Senhor, eu não quero nada material. Mas se o Senhor quiser me abençoar, aleluia, Deus, com um transporte, um carro para ficar melhor, para levar as coisas e levar mais alguém, eu recebo, se o Senhor quiser me dar, né? Aleluia, Deus. E falando nisso, depois eu vou trazer um ensinamento a vocês por intermédio dos sonhos. O que significa os sonhos? O sonho da alma, o sonho do corpo e o sonho do espírito, que é para depois os irmãos avançar no mundo espiritual. Nós precisamos avançar, irmão, no mundo espiritual. Nós ainda estamos muito rasos, sim. Nós ainda estamos no leite ainda. Nós precisamos já avançar para o baião de 2. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E o meu intuito é preparar essa mulher aqui para levar para ela. Só ela lá naquele sertãozão lá para evangelizar. Aleluia, Deus. Vocês têm coragem? Tem não? Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Louvado seja. Então, essa noite, irmão, eu quero falar um pouco sobre, né, os traumas na mente. Como você é perturbado pela mente e uma série de coisas. Hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a sua mente. Como o inimigo opera na minha e na sua mente. E essa noite eu quero falar a respeito desse assunto, irmão. Glória a Deus, aleluia. Porque esse assunto é muito importante, porque muitos pensamentos que vêm na minha mente, na sua mente, não é um pensamento de Deus, nem é o seu pensamento, mas é demoníaco e diabólico. E eu quero ensinar vocês como você se livrar disso e você avançar no mundo espiritual. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Então, que o Senhor vai abençoar vocês, né? Também outra coisa que eu tenho aprendido com o Senhor nessa caminhada, aleluia, Deus, que nós vemos muitos pessoas, um critica o outro critica o outro, etc. Aleluia. E eu faço de tudo, irmão, para chegar aqui eu pregar a palavra. E se é de você criticar alguém, aleluia, faça diferente. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? O irmão que é pedreiro, ele chegar numa obra e ele tiver uma parede torta, aleluia, Deus, ele vai denunciar aquela parede levantando outra bem lieirinha, bem no prumo. Ele vai denunciar aquela parede sem nem ele falar nada. Ele vai denunciar que aquela parede está torta porque ele levantou uma no prumo.
Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Deus poderoso. É isso que traz falta de responsabilidade com as crianças, né? Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Deixa o Pedrinho deixar ele lá e os irmãos voltam para aleluia, Deus, tá? Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Foi deixar ele. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, irmão, para nós denunciar algo, às vezes não precisamos nós falar. Como eu estava citando aqui, para denunciar algo que esteja errado ou torto, você vai fazer o direito. Assim também é nós denunciar algo que está errado. É com as nossas atitudes, é nós viver na retidão do Senhor Jesus. Andar de acordo com o que a palavra diz. E às vezes até com a sua, sem você falar nada, você pode ser um bom testemunho. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Então, às vezes nós falamos algo, às vezes nós expressamos algo, só que está dentro de nós. Às vezes, do lado de acusar alguém, ou algo que está errado, às vezes é algo que está dentro de nós e nós queremos botar para fora. Aleluia, Deus. Irmão, já aconteceu isso com você? Já aconteceu, irmão. Aleluia, Deus. No começo da minha fé, eu via tudo errado. E no lugar de eu viver as promessas de Deus na minha vida, eu ia denunciar aquilo que estava errado. Aleluia, Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele começou a querer trabalhar na minha vida. E eu tentar o quê? Andar de acordo com o que o Senhor mandava eu fazer. Aleluia, Deus. E antes também, eu pegava a palavra, quando eu ia ter uma saudação, outra coisa, eu sabia que algum irmão estava, e então, aquilo vinha uma ira, e eu falava da palavra, não que era errado, mas eu falava com aquela ira que estava dentro de mim. Aleluia, Deus. E depois que eu comecei a me conectar com o Espírito Santo de Deus, aleluia, Deus, eu vou ministrar a palavra, e ela vai transformar o ser humano. E se nós não botar em prática a palavra do Senhor, irmão, aleluia, Deus, nós vamos perder a nossa salvação. Aleluia, Deus. E nós vamos começar essa palavra, nós vamos ler a palavra, o tema dessa palavra, em 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 13. Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Quem encontrou aí, aleluia, Deus, 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 13. E aqui onde nós vamos mergulhar bastante nesta palavra. Aleluia, Deus. Versículo 13. Meu Deus, seus poderes. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Amém? Glória a Deus, aleluia, Deus. Aí que o apóstolo Paulo está trazendo um ensinamento para a igreja de Corinto. A igreja estava passando um momento difícil. Aleluia, Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele começa a explicar algo para a igreja. Pedrinho, eu quero que tu procure aí onde eu enviei para ti, no meu estado aí, que vai ter um PDF que eu enviei para ti. Tu vai ler um pouco aí para nós aqui, amém? Aleluia, Deus. E Paulo aqui, ele estava explicando ao povo pelo momento difícil que o povo estava passando, porque a igreja de Corinto era uma igreja difícil de Paulo lidar com ela. E Paulo aqui, ele
com eles, né? E a palavra diz assim, depois eu mando tu começar aí, aleluia, Deus. E a palavra diz assim, não vos sobrevém tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentado, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos provareis, livrando de sorte, que a possam suportar. Amém? Aleluia, Deus. Então, Paulo aqui dizendo para a igreja que as tentações que o Senhor permitia, cada um de nós suportava aquilo que vinha até nós. E muitas vezes nós dizemos, rapaz, eu não suporto essa aprovação, não suporto essa tentação, não suporto o que está acontecendo. E o povo de Israel, eles estavam bem, preocupados com as coisas terrenas. E por quê, irmão? Porque eles foram instruídos com a cultura do Egito. Então a sua mente estava totalmente voltada para o povo egípcio. Aleluia. Deus louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Pedrinho, vem aqui para cima para tu ler aqui aleluia, para os irmãos entenderem aqui um pouco. Então eu quero falar também um pouco sobre as raízes geracionais. As raízes geracionais na nossa mente. Aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Começa o ensinamento, né? Vencendo as raízes geracionais. Achou? Continue, começa aí. Aleluia, Deus. Preste bastante atenção. Uma pessoa que tem raiz geracional é semelhante a um boneco chamado marionete. Eles são controlados por cordões ou fios. Eles são manipulados pela mão de uma pessoa que se chama marionetista. E essas pessoas geralmente ficam escondidas manipulando o boneco. Amém? Vamos ficar aqui, aleluia, Deus. E como é que vem esses traumas? Como é que vem tudo isso na minha mente, na sua mente, irmão? Primeiro, passa um pouquinho, eu vou ler aqui. Primeiro, traumas. Segundo, frustração. Terceiro, passado mal resolvido. Quarto, problema do passado mal resolvido. Amém? Glória a Deus e aleluia. Então, quando nós temos um passado mal resolvido, ou frustração do passado, isso vai trazer algo na nossa mente. Então, nós podemos até aceitar Jesus como Salvador, nós podemos até caminhar com o Senhor, aleluia, Deus. Mas o inimigo, ele pode te atingir nessa circunstância, nessa caminhada. Aleluia, Deus. E nós vemos quando o povo saiu do Egito, eles tinham o que, irmão? Eles tinham traumas, eles tinham frustração, eles tinham tudo isso. Por quê? Eles acreditavam na promessa que o Senhor tinha dado a Abraão. Mas quando eles saem do Egito e atravessam o Mar Vermelho, quando chega em Êxodo, capítulo 16, aquele povo já começa a murmurar com Moisés e Arão. Por quê? Porque a mente deles estava voltada para as coisas do Egito. E então eles começaram a dizer, era melhor que nós tivéssemos morrido no Egito. Era melhor nós ter ficado lá, porque lá tinha carne, tinha tudo isso. Então eles não queriam o quê? Que a sua mente fosse transformada com a mente de um verdadeiro filho de Deus. E o que é que faz, irmão? Com que o inimigo, ele atinja a nossa mente, para que nós não venhamos ter uma mente transformada. Primeiro, traumas. Aleluia, Deus. Então aqueles homens, eles tinham trauma porque eles trabalhavam como escravos no Egito. E o trauma qual era, irmão? Que eles achavam que o Senhor tinha abandonado eles ao léu. Aleluia, Deus. E aquilo trazia trauma para aqueles homens. Aleluia, Deus. E nesses traumas, o inimigo entra. Nisso, na nossa mente, a nossa mente, estando desvaziada das mensagens de Deus,
que é o homem que mexe. Aleluia, Deus. E muitas vezes ele está o quê? Escondido. Você vê só o boneco se mexendo nas cordinhas. Aleluia, Deus. Provavelmente aqui quase todo mundo já viu televisão, as coisas. Aí o bonecozinho se mexe e tal, e etc, né? E muitas vezes você não vê a pessoa que está manipulando o boneco. Aleluia, mas ele se mexe. E mais tarde ele vai chegar a um ponto crucial aí. E ali, irmão, aqueles cordão, eles ficam o quê? Na cabeça, ficam nos braços e ficam o quê? No corpo, para mexer o boneco. Aleluia, Deus. Então, como é que o inimigo, ele faz também na nossa vida, irmão? Ele atinge a mente, ele atinge o braço, ele atinge tudo isso. Ele é como que esse homem que está manipulando esse boneco. E se nós não tiver a mente transformada, a mente mudada, o inimigo entra sorrateiramente. Assim também como esse homem que você não consegue ver, assim também você não consegue ver o inimigo jogando as setas na minha vida e na sua vida. Então muitas vezes você tem pensamentos desprovidos. E chegam momentos de você chegar numa profunda ansiedade e o que? Depressão. Por quê? Por causa desses problemas aqui, irmão. Aleluia, Deus. Por causa de traumas. Você chega nessa proporção. Aleluia, Deus. E trauma pode vir por intermédio de você criança, depois de você adulto. Mas geralmente ele entra na vida do ser humano na parte da sua infância, quando você é criança. Às vezes você pode ter um trauma em ver os seus pais discutindo, ou ver um exemplo, alguém morreu, ou coisa parecida. E isso é o que? Um trauma. E com esse trauma que você tem, aí o inimigo começa o quê? A operar na minha mente e na sua mente. É por isso que essa noite eu quero que você, irmão, aleluia, aleluia, Deus, louvar Senhor, está aqui um fundozinho musical aqui pra gente. Aleluia, Deus, para nós mergulhar aqui um pouquinho, para nós continuar, irmão. Ah, Deus poderoso. E então, irmão, eu quero que os meus irmãos, eles se conectem, para que hoje nós venhamos ser libertos, a nossa mente, ter a mente igual à mente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você diz, irmão, é possível, porque o Senhor disse, agora vós tem o quê? A mente de Cristo Jesus. Aleluia, Deus. E sim, irmão, aí o primeiro ponto que crucial é isso. Ah, Deus poderoso. É você ter tido trauma na infância. Trauma na infância. Ou ao longo da sua caminhada. E isso traz frustração. O povo do Egito, eles já nasceram na escravidão. E quando eles nasciam, eles já eram levados o quê? Quando eles começavam já a trabalhar, eles eram levados para fazer o quê? Tijolo no Egito. Aleluia, Deus. E eles iam crescendo naquilo. E eles tinham trauma daquilo. É por isso que quando o Senhor tirou eles do Egito, eles quiseram o quê? Voltar para o Egito. Ele queria voltar para aquela situação. E quando você é uma pessoa que teve um trauma, aleluia, Deus, o inimigo, ele sempre quer operar na sua mente para você voltar para trás, você voltar para aquele trauma. Aleluia, Deus. E então ele quer levar para trás. Assim como esse homem mexe com os bonecos, assim ele mexe na minha vida e na sua vida. É por isso que nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Então, irmão, o povo estava com trauma. Aleluia, Deus. E por isso que eles não queriam se chegar a perto do Senhor, para tirar todos os seus traumas. E hoje nós precisamos chegar o quê? Perto do Senhor Jesus, para que todo trauma da minha mente, da sua mente, seja aniquilado. E você tenha o quê? Uma mente limpa, uma mente saudável. Aleluia, Deus. Hoje vemos coisas, pessoas na profundeza de anseios, depressão. Aleluia, Deus. Ele se aprofunda nisso tudo por causa de traumas. Aleluia, Deus. Pessoas que ele não dá um segmento para frente por causa de traumas. O povo também, aqui como nós lemos, o povo estava com essa situação. E Paulo dizendo, não vem aprovação sobre a minha vida, sobre a tua vida, que nós não podemos
sua mente. Aleluia, Deus. Então, como nós devemos lidar com isso? Louvado seja o santo nome do Senhor. Quando vir esses pensamentos ao contrário da palavra de Deus, você começa logo a dizer: sai daqui, diabo, eu já sei que está por aqui, esse pensamento não é meu, e eu não aceito esse pensamento. Sabe qual é o problema da igreja brasileira? É que ela aceita os pensamentos que o inimigo lança na nossa mente, e nós pegamos aquilo para nós e achamos que é nosso. Aleluia, Deus. Aí o inimigo lança aquele pensamento ao contrário, e a carne, como ela é totalmente terrena, ela quer o quê? Absorver aquele pensamento e a sua mente se tornar uma mente desprovida da vontade de Deus. Então o povo já estava com raiva de Moisés e Arão, e disse: lá nós tínhamos carne, lá nós se sentava e comia carne. Aleluia, Deus. Às vezes nós aceitamos Jesus, aí quando a provação vem, nós, rapaz, eu achava melhor lá no mundo e tal, etc. E se nós for ver, irmão, no mundo nós sofríamos muito mais. Por quê? Porque lá você trabalhava, você gastava com bebida, você gastava com isso. Irmão, eu não gastava com isso não, aleluia, Deus. Mas tinha uma coisa que você não tinha o direito de entrar na vida eterna. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, nós queremos logo. A palavra fora é o que? O inimigo lança aquilo na sua mente com traumas que você tem, e você acha melhor ficar lá naquilo que você estava. No lugar de você encarar os problemas, aleluia, Deus, você quer se resguardar. No lugar de você ir adiante para que o Senhor limpasse a mente e ser reconhecer a Deus Todo-Poderoso, porque era isso que o Senhor queria se apresentar ao povo. Mas o povo, por ter os pensamentos voltados no Egito, eles não queriam conhecer ao Senhor. Aleluia, Deus. Então, quando o Senhor desceu no Monte Sinai, o que foi que eles fizeram? Ficaram com medo, porque a mente deles estava pensando como escravo, eles não estavam pensando como livre. E quando nós aceitamos Jesus, e agora nós não pensamos como escravo, mas agora nós pensamos como livre. Agora nós não estamos mais sendo manipulados por esse bonequeiro, vamos dizer assim, que é o próprio diabo. Aleluia. Agora os seus pensamentos não é mais para ser manipulado por o inimigo de Deus, mas agora o meu e o teu pensamento agora tem que ser transformado e mudado, igual os pensamentos de Cristo Jesus. E então, irmão, quando vem esse pensamento, eu faço o quê? Como eu disse, começa a repreender em voz alta, aleluia, Deus, e diz: esse pensamento não é meu, esse pensamento não é do Senhor Jesus, aleluia. E eu saí do meu trauma, eu saí de tudo que estava lá atrás, agora eu sou liberto na pessoa bendita de Jesus. Então você começa a ganhar uma nova vida, você começa a andar no caminho reto do Senhor, e todo aquele pensamento do inimigo, ele vai parar de entrar na sua mente. A primeira característica dos pensamentos que vem do inimigo: você só começa a pensar coisas negativas. Isso aqui não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Tá? E o Senhor, ele tem para cada dia do ano uma palavra de incentivo para nós. O ano são 300 e tantos dias. Ok? Pronto. A Bíblia tem 370 e tantos dias aí. Aleluia, dizendo assim: não temas, não temas. Para cada dia do ano tem essa palavra: não tema, não tema, não tema. Cada dia que você se acordar tem uma palavra dessa para você. Aleluia, Deus. Mas aí você se levanta até entusiasmo, aí vai passando o dia e diz: aquilo que não vai dar certo, eu vou resolver aquele negócio que vai dar certo. Quem é, irmão? O inimigo atingindo as suas mentes. Está como esse bonequeiro aqui mexendo os pauzinhos. Aleluia, Deus, e atingindo sua mente. Aleluia, Deus. E depois que ele atinge sua mente, começa a atingir seus braços, e aí começa a passar por tórax e etc. Aleluia, Deus. Isso vem tudo nos traumas. Aleluia, Deus. É porque a minha língua não é meio enrolada, né? Aleluia, as pronúncias. Aleluia. E o trauma traz tudo isso, irmão. E uma pessoa traumatizada, ele é difícil, irmão. Uma pessoa traumatizada, ele não quer voltar para um canto onde ele devia. É como um animal que ele passou pelo canto, e aí ele já não volta porque ele está traumatizado daquilo. Aleluia, Deus. E uma pessoa traumatizada, e
É por isso que hoje nós vivemos dias que as pessoas estão buscando um pouco o Senhor, estão tendo pouca comunhão com o Senhor, pelos traumas que estiveram lá atrás. Aleluia, Deus. Pessoas que também, eles não estão buscando o Senhor verdadeiramente, porque eles tiveram alguns traumas. Pessoas que hoje também se encontram afastadas da presença do Senhor, porque eles tiveram trauma também dentro da igreja, com pessoas. É por isso que no começo eu falei sobre isso, que é melhor nós dar um bom testemunho do que nós falar algo, porque isso pode trazer trauma. E por que o inimigo traz isso, irmão? Para ele entrar, ele tem uma brecha e entrar na minha mente e na sua mente. Aleluia, Deus. E com esses traumas ele vai entrar na minha mente e na sua mente. Aleluia, Deus. E os traumas, irmão, ele traz coisas grandiosas, ele traz até doenças. Aleluia, Deus. Ele traz doenças espiritual, porque você está traumatizado por esses assuntos, essas coisas. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então esse povo, ele estava totalmente querendo voltar para trás. Aleluia, Deus. Querendo voltar para trás para não viver aquilo que o Senhor tinha para nós, para eles e para nós. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Vamos continuar aqui, continuar aí, Pedro. Assim como, aleluia. Espírito Santo de Deus, preste atenção aí, meus irmãos. Aleluia, Deus. Assim como exemplo. Assim como exemplo de uma pessoa que manipula esse simples boneco, assim também é o diabo, manipulado as pessoas assim como o homem faça invisível, e muitas pessoas que estão assistindo aquela apresentação não viu o manipulador do boneco. Assim também é o diabo manipulando as pessoas. Em alguns casos, vemos o manipulador do boneco visivelmente pelas suas atitudes, pelas Porque ele está corrigindo, aí ia passar uma coisa errada aí. Mas dá certo, mas pode continuar. Aleluia, Deus. pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos e o modo de agir. As cordas e os fios que geracional, o boneco tem cordão pelas mãos, pelos pés, pela cabeça e pelo corpo. Pode parar aí, aleluia, Deus. Pode parar aí, aleluia, Deus. É isso que eu estava falando agora, aleluia, Deus. Então esses fios, esses cordões, irmão, eles representam como algo geracional na nossa vida, né? Então isso geralmente ele também vem por intermédio dos nossos antepassados. Esses cordão é como se fosse uma raiz geracional. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, quando você vai arrancar um pé de árvore, você precisa que arrancar ela bem arrancada, porque senão ela brota de novo. Assim são as raízes geracionais da nossa vida. Como isso aqui que nós falamos, como trauma, como frustração, como passado mal resolvido. Então isso aqui você tem que arrancar da sua vida e lançar fora, para que isso não venha dar problema mais na frente. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E nós precisamos, irmão, fazer algo grandioso na nossa vida. Aleluia, Deus. Nós precisamos esquecer tudo isso e mergulhar na pessoa bendita de Jesus. Mas também eu quero trazer aqui algo que você pode, irmão, viver uma vida sem esse traumas e por aí vai. Aleluia, Deus. E o primeiro que eu quero trazer, está com a Bíblia aí, abre aí em Gênesis. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso. Ah, Deus Santo. E muitas vezes nós se deixa levar, irmão, por esses traumas que acontecem na nossa vida. Aleluia, Deus. Mas eu vou deixar aqui um versículo aqui maravilhoso que para você não venha deixar com que esses traumas entrem na sua vida. Aleluia, Deus. Está lá em Gênesis capítulo 37, versículo 20, assim: vinde, pois, agora,
batemos e lançamos numa dessas cisternas. E diremos: um animal selvagem comeu. Um animal selvagem comeu. E vejamos em que lhes dará o sonho dele. Aleluia, Deus. Aqui eram os irmãos de José. Os irmãos de José, por intermédio de um sonho que José teve e contou para eles, agora o que é que eles fizeram? Lançaram José dentro de uma cisterna. E depois daquilo tudo, José fez o quê? Eles tiraram José e venderam pulos, pessoas que é passando chamado ismaelita. E agora José, ele é vendido para o Egito como escravo. Aleluia, Deus. E agora José é comprado por um chamado Potifar. E agora José, ele estava com aquilo tudo que tinha acontecido na vida dele. E agora a vida dele já começa a melhorar um pouco. Mas quando começa a melhorar, ele faz o quê? A mulher de Potifar faz o quê? Vai atrás dele. E ele descarta e agora ele é lançado numa prisão. Aleluia, Deus. Aquele homem tinha tudo para ter essas raízes aqui, irmão. Ele tinha tudo para ter isso aqui, ó. Trauma. Ele tinha tudo para ter frustração. Ele tinha tudo para ter os passados mal resolvidos dos seus irmãos. Aleluia, Deus. Mas aqui nós vimos um homem que não guardou essas coisas na sua mente. Um homem que não deixou com que o inimigo entrasse na sua mente. Aleluia, Deus. E às vezes pela nossa mente ser um pouco vazia, uma mente de não guardar as promessas que Deus tem na nossa vida, às vezes nós deixamos, irmão, os traumas, as frustrações e tudo isso entrar na nossa vida. Às vezes nós deixamos os passados mal resolvidos também entrar na nossa vida. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. E o passado mal resolvido, irmão, ele é difícil de lidar. E o inimigo, aí é que o inimigo entra, irmão. Aleluia, Deus. E tinha um passado mal resolvido de José com seus irmãos. E ali ele poderia guardar o quê? Mágoa dos seus irmãos. E agora, quando seus irmãos vêm para buscar alimento, ele poderia guardar aquilo e não perdoar os irmãos. Com o trauma que fizeram com ele, de ter lançado ele lá. Aleluia, Deus. As frustrações que ele teve ao longo do caminho até chegar a ser governador. Aleluia, Deus. Mas ele resolveu o quê? Viver as promessas que Deus tinha na nossa vida. E muitas vezes acontece isso na nossa vida. E quando acontece isso na nossa vida, aí é o que? Uma brecha para que o inimigo ele entre. Aí ele fica o que? Como esse homem mexendo o boneco, nós se torna uma marionete na mão do inimigo. Aleluia, Deus. Mas José, ele tinha o que? Uma promessa. E ele queria viver aquela promessa. E ele não deixou com que aquilo tudo, essas raízes de amargura, este sentimento, não atrapalhasse o ministério dele, a vida dele, o chamado que Deus tinha na vida dele, irmão. Aleluia, Deus. Então, o que o Senhor tem na minha vida e na sua vida, esses passados mal resolvidos, essas frustrações, aleluia, Deus, esses traumas, isso, agora não é mais para empaiar o Senhor cumprir o que Ele tem na minha vida e na sua vida. E uma das coisas que muitas vezes guarda raízes de amargura e você não conseguir perdoar é os passados mal resolvidos. É traição, aleluia, Deus, frustração. Tudo isso traz algo na sua mente. E uma das formas onde mais o inimigo trabalha na nossa mente, irmão, aleluia, Deus, é na amargura, falta de perdão, irmão. Aleluia, Deus. Mas nós aqui vamos aprender com José essa noite. Por isso que Paulo disse: não há provação que venha até mim, até você, que nós não possamos suportar. Então, se alguém lhe jogou na cisterna, assim como fez com José, se alguém fez que nem a mulher
esses 3 assuntos aqui, ó. Aleluia. Frustração. E amargura. Traumas. Frustração e passar mal resolvido. Se você guardar isso aqui no seu coração, aleluia, Deus, isso é uma arma poderosa para o inimigo lhe atacar. Aleluia, Deus. Então José, ele não guardou esses fatores aqui. Aleluia, Deus, mas ele olhou para a promessa. Aí Paulo agora ele diz, não vem tribulação, suportação na minha vida e na sua vida, que nós não conseguimos passar por aquilo. Aleluia, Deus. Quando nós dissemos assim, eu não suporto isso aqui não, aí o inimigo, que aqui eu estou ele representando esse bonequeiro, aleluia, Deus, agora aí é onde eu entro. Aí ele entra na sua mente com palavras negativas, pensamentos negativos, aleluia, Deus, com um mau olhar para com o seu próximo, aleluia, Deus. E o Senhor, ele quer transformar nossa mente essa noite. E aí quando os irmãos de José chegam lá, ele tinha tudo para dizer, ei rapaz, lembra o que você fizeram na minha vida? Aleluia, Deus. E agora José tinha o que? Autoridade para o que? Prender aqueles homens e ele se vingar daquilo que tinha acontecido. Mas José agora ele fez diferente, porque agora ele tinha o que, irmão? Ele estava vivendo as promessas que Deus tinha prometido para ele. E quando nós olhamos para a promessa que Deus tem para mim e para você, irmão, aleluia, nós tiramos tudo isso que as pessoas nos fazem mal, nos calúnia e tudo isso, aleluia, Deus. Então o Senhor começa a tirar esses pensamentos, ao contrário, que não vai dar certo, aleluia, que você não vai conseguir, que isso, que aquilo, e agora ele começa a dar uma palavra que ele é contigo, que você vai conseguir e que você vai ser mais que vencedor na pessoa bendita de Jesus. E nós não vencemos por causa disso. E muitas vezes nós deixamos com que isso entre na nossa mente. Nós vamos resolver algo, não deu certo. Aí você diz, eu não vou mais não, que não deu certo, não vou mais não. Aí Jesus, ele, em Lucas 18, ele pega uma mulher, ele tem ela como uma viúva e diz, certa viúva morava numa cidade, e ela tinha uma causa, e todo santo dia ela estava lá, na porta do juiz, resolve minha causa perante meu adversário. Aleluia. A Bíblia diz também que aquele homem, ele nem temia a Deus e nem os homens. Mas de tanto aquela mulher portuná-lo, uma hora ele disse, eu vou resolver a causa dessa mulher, quem sabe essa mulher me deixa de perturbar. Aleluia, Deus. Então uma pessoa que tem a mente transformada em Cristo Jesus, ele tem uma mente assim. Ele está sempre lá. Aí nós ensinamos, a igreja ensina, muitos irmãos que, não irmão, ninguém deve estar só pedindo nada a Deus. Aleluia, Deus. Mas, se nós somos filhos, nós vamos pedir a quem? Um filho, quando ele está precisando de algo, ele vai o quê? Pedir o pai. Aleluia, Deus. E quando eu estou precisando de algo, eu vou pedir a quem? A meu pai, que é Deus. Agora, quando você é servo, a Bíblia diz que quando você é servo, assim o servo, ele não tem direito. O servo arruma a mesa, o servo cuida de tudo, mas ele vai para fora. Aleluia, Deus. E aí Jesus disse, agora vocês não são mais servos, mas vocês são o quê? Amigos. Aí agora ele já não diz, agora são mais amigos, mas são o quê? Filhos, são co-herdeiros com Cristo Jesus. Então o filho, sim, o filho, ele chega perante o pai e diz, pai, eu estou precisando disso. Aleluia, Deus. Mas a religião, irmão, ele nos ensina errado. Aleluia, Deus. E agora nós somos o quê? Filho. Nós somos o quê? Verdadeiramente filho. Nós vemos no Velho Testamento vários nomes de Deus. É Jeová Rapá, é isso, é aquilo. Mas quando nós vemos no Novo Testamento, nós vemos um exemplo grandioso. Jesus só chamando Deus de quê? De Pai. Ele diz, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, eu estou para fazer a vontade do meu Pai. Aquilo escandalizou o quê? Os fariseus, escandalizou o povo. Aleluia, Deus. A Bíblia também diz
Aleluia, Deus. E quando nós somos filhos, obedientes ao Senhor, nós estamos começando a levar tempo. Pai, eu estou precisando disso. Eu estou precisando daquilo. Aleluia, Deus. E eu peço, irmão. Eu sou pidão ao Senhor. Eu peço demais. Aleluia, Deus. Antes, eu ia o quê? Eu ia tentar resolver com as minhas próprias mãos. Aí nós, irmão, e se o cara está trabalhando e etc, está trabalhando com isso, mas você pediu para o Senhor abrir aquela porta. Aleluia, Deus. Aí você está desempregado, você começa, Senhor, abrir uma porta para mim, estou precisando de uma porta. Você o que? Está pedindo o Pai. Aleluia, Deus. Então, quando nós temos a mente desse jeito transformada, nós somos o quê? Pensando que positividade. Mas quando nós estamos com trauma, frustração, nós estamos pensando errado. Porque o inimigo, ele lança aquela palavra, ele lança aquele pensamento, e aí você pega para você. E aí a sua vida começa a ser totalmente, aleluia, Deus, destruída pelos pensamentos do inimigo. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, descarregar aqui, vou só tocar aqui, bem rapidinho. Aleluia, Deus. Então, meus amados irmãos, que o Senhor venha abençoar cada um dos meus irmãos. E não venha deixar com que o inimigo venha botar pensamento ao contrário na minha vida e na sua vida. Mas que você venha ter um pensamento agora transformado na pessoa bendita de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pediu agora passa aqui para essa parte aqui, depois de trauma, frustração, aí tem essa parte aqui, todas as raízes geracionais, já alcança no final. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Fechou? Nós pode ler aí. Todas as raízes que é destruída artificialmente, ela volta mais forte para que ela não se acabe, mas fica cada vez mais forte, assim como você arranca uma árvore e depois as raízes querem retornar à superfície. E se você não arrancar a árvore corretamente, arrancando todas as raízes que segura, ela vem com bastante óleo. Eu coloquei óleo como uma forma de expressão. Pode continuar. Dos brotos que nascem das árvores, das raízes, eu digo com propriedade, porque eu trabalhei muito tempo como arrancação de árvore, e eu sei muito bem como significa as raízes arrancadas. As raízes que ficam no local onde você arranca a árvore, assim também são as árvores. As raízes, artificialmente, ela vem com mais força, assim como a Aleluia, Deus. A árvore, ela brota com mais força, para quando vier arrancar de novo, ela está mais forte, né? Está mais forte. Assim também são as raízes geracional, sendo arrancadas artificialmente. Amém? Aleluia, Deus. Acho que os irmãos deu para entender um pouco aí. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E as raízes relacionais geralmente vêm por isso que eu disse, trauma, frustração e passado mal resolvido. Então, quando você faz isso artificialmente, sem intermédio da palavra de Deus, você quer tirar isso da sua mente, mas só artificialmente, é como algo que você passa ali um tempo, sem aqueles pensamentos. Mas quando chega o momento difícil, o momento de aflição, o momento de tribulação, aí aqueles pensamentos voltam tudo de novo, como eu tinha citado aqui, uma árvore, que se você arranca ela artificialmente, e se você arranca ela artificialmente, só por cima ela vai brotar de novo. Assim é a frustração, o trauma da minha
na sua mente. É por isso que a coisa mais difícil é você expulsar um demônio de uma pessoa quando ele está na mente. Ele, se ele tiver no corpo, é bem rapidinho. Mas na mente, aleluia, é difícil. E na mente, pessoas, ele pode vir para a igreja anos e mais anos, e às vezes ele não consegue se libertar, porque ele só recolhe artificialmente aqueles pensamentos. Aleluia, Deus. E quando nós temos isso, irmão, frustração, aleluia, Deus, e trauma, aquela frustração ou passado mal resolvido, eu quero ficar com essa parte do passado mal resolvido, irmão. O passado mal resolvido, essa pessoa, irmão, ele não dá ouvido a ninguém. Só ele tem razão, ele não aceita nada. Aleluia, Deus. E quando isso é arrancado artificialmente, aleluia, Deus, se alguém pisar no calo dele, aí já tem o aleluia, Deus. Eu já vi mulheres, rapaz, eu sou crente, mas meu braço não é não. Isso foi arrancado artificialmente. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E quando isso é arrancado artificialmente, é como nós estávamos falando no começo. Se alguém falar ou fazer uma parede perto e ver que a sua está errada, você já vai tirar satisfação. Porque o seu está melhor do que o dele, já tira satisfação. Porque é o que? Artificialmente. Ele não arrancou isso aqui. E como é que arranca, irmão? Por intermédio da palavra de Deus. Aleluia, Deus. É por isso que nós estamos vivendo um dia difícil, dia conturbado, que a gente não tem uma vida transformada, porque o inimigo, ele arruma essas brechas para entrar na nossa mente. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E quando isso também é arrancado artificialmente, irmão, aleluia, eu dizia muito isso aqui também, mas eu aprendi com o Senhor Jesus. Não, eu sou assim, eu vou morrer assim, e pronto, acabou essa conversa. Então, o poder de Jesus, ele não vale nada, irmão. Porque o poder de Jesus, ele é fiel para nos transformar. Eu falava muito isso mesmo, irmão, eu falava demais, né? Aleluia, Deus. Eu falava demais, quando os irmãos vinham, eu dizia logo, não, eu sou assim. Aleluia, Deus, porque eu tinha arrancado artificialmente. Mas quando essa palavra foi penetrando, aleluia, disse, não é do meu jeito, não é do jeito do Senhor. Aleluia, Deus. E ele foi arrancando, irmão, esses pensamentos. Aleluia, Deus. E eu tinha esses conceitos e esses pensamentos. Aleluia, Deus. E quando eu passava pela palavra, eu queria o quê? Corrigir alguém por intermédio. Aí eu nem estava corrigido ainda. Então é necessário que nós venhamos ser o quê? Corrigido, arrancado tudo isso aqui para poder depois nós corrigir alguém. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então uma pessoa que arranca isso aqui artificialmente, aleluia, Deus, você pode até estar falando ali normal, mas aquela pessoa ele não se dá por vencido. Aleluia, Deus. Ele ainda age como uma pessoa mudando, uma pessoa ainda que não conheceu Jesus como Salvador. Aleluia, Deus. E quando nós queremos arrancar profundamente, você pode até cair, você pode até falar, mas você diz, Senhor, me perdoa, eu vacilei aqui, Senhor, mas eu quero mudar. Mas quando nós arrancamos artificialmente, nós nem sentimos nada, não. Aleluia, Deus. Eu falei porque eu sou assim, eu falei porque eu sou assim, eu aprendi assim, aleluia, Deus. Mas quando nós, irmão, arrancamos, deixamos o Espírito Santo arrancar tudo isso, o nome do Senhor é glorificado na minha vida e na sua vida. Aleluia, Deus. Jeremias capítulo 28, 38, versículo 6 já sabe. Tomando então Jeremias e lançaram na cisterna de Maleque, filho do rei que estava na Síria, da qual desceram. Jeremias concorda. Na cisterna não havia água, senão lama. E Jeremias se atolou na
lama. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E Jeremias, ele poderia também ter se apegado a isso e ter guardado trauma. Porque ele estava pregando a palavra de Deus. O que foi que o rei fez? Lançou ele dentro de uma cisterna. A cisterna não tinha água, mas estava cheia de lama. Mas aquele homem não fazia nada a ninguém, irmão. O negócio dele era pregar a palavra. Mas ele foi lançado lá. Mas quando ele saiu, ele continuou pregando a palavra e disse: olha, rei, o Nabucodonosor vai vir, vai levar o povo todinho. O Senhor só quer que tu se renda a ele e tu vai viver como escravo, mas tu vai voltar de novo. Aí o rei tinha raiz de amargura. O rei tinha passado mal resolvido e disse: não, eu sou rei, jamais vou ser escravo de ninguém. Aleluia, Deus. E por a sua arrogância, por não querer ouvir a palavra de Deus, o rei Nabucodonosor veio e levou ele. E ele disse: eu sou rei, não vai acontecer nada comigo. E ele disse: o que foi que Jeremias disse a teu respeito? E então ele explicou o que Jeremias tinha dito. Ele disse: muito bem, mas as últimas coisas que tu vai ver é teus filhos. Então naquele momento o rei matou os filhos dele e queimou os olhos dele com brasa. A partir daquele momento ele não viu mais. Por quê? Porque ele tinha guardado isso tudo, as suas raízes geracional, e ele não queria o quê? Se humilhar na presença do Senhor. Aleluia, Deus. E então ele passou o resto da vida, ele morreu de velhice, mas cego. Aleluia, Deus. Porque ele arrancou as suas raízes artificialmente. Ele não queria viver o propósito de Deus na sua vida. Porque o profeta disse: é só fazer assim, vai dar tudo certo. E quando nós fazemos como a palavra nos manda, aí pronto, o Senhor é maravilhoso. Porque, vou voltar de novo, não tem uma provação que não venha na minha vida e na sua vida, que nós não podemos suportar. E tudo que vem é porque o Senhor quer nos preparar. Aleluia, Deus. Mas essas raízes, irmão, elas se tornam tão profundas, elas se aprofundam tanto, irmão, que você chega numa situação mais depravada. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. E aí você chega num processo mais dolorido. E aqui nós vamos para 2 Reis, capítulo 16, e o versículo é o 14. Aleluia, Deus. E quando nós não arrancamos essas frustrações, quando nós não arrancamos isso aqui, irmão, isso se torna perigoso na nossa vida. Quando nós arrancamos trauma, frustração, passado mal resolvido, problema do passado também mal resolvido, isso também traz tudo isso. E eu vou citar de um homem que ele não quis arrancar isso, e o inimigo entrou profundamente na vida dele. O Senhor permitiu. Diz assim: tendo saído o espírito tendo se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte dele, um espírito maligno atormentava. Aleluia, Deus. Quando nós não pedimos ao Senhor para que isso aqui saia da nossa mente, essas raízes geracionais, aleluia, Deus, o inimigo ele vai fazer o que, irmão? Nos atormentar. Então tem muitas pessoas, irmão, que você tem ele como um doido. Aleluia, Deus. Mas ele não é doido. Ele está o que? Atormentado. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Você não tem filho doido, irmão. Você tem um filho, às vezes atormentado por espírito maligno. Você vê que o Senhor é o que? A criação perfeita. Mas quem foi que arruinou a criação? O próprio diabo no jardim do Éden. A Bíblia diz que o homem era perfeito, o homem tinha harmonia com Deus. Aleluia, Deus. Mas o inimigo que ele frustrou aleluia, Deus. E muitas vezes eu não recebo palavra de médico não, irmão, porque às vezes nós recebemos uma palavra do médico, e aí o inimigo diz:
disse, eu queria só essa palavra para você receber, vou pegar você. Aí o médico, você vai para o médico diz, ó, teu filho, é isso, aí que vai ser remédio, é isso. Aí agora, rapaz, os meninos são especial. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Mas nós temos que dizer, não, o meu filho, o Senhor fez ele perfeito. Bom. Quem é que corrompe, irmão? O diabo está aqui. Vê o espírito maligno que atormentava Saul. Ele é o quê? Perfeito. O espírito de Deus saiu dele e agora ele atormentava Saul. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E muitas vezes, irmão, o inimigo ele é terrível. É por isso que nós precisamos de quem? Do Senhor Jesus. E precisamos dessa autoridade como filho. Aleluia, Deus. E quando nós deixamos essas raízes geracionais, aí ele entra, irmão, por trauma, frustração e tudo isso aqui que eu falei. E se você tem um trauma, ele é uma porta escancarada, aí eu não sou muito contra, como é que se diz? Eu não sou muito a favor. Aleluia, Deus. E tem uns irmãos que eles louvam e macumba, não pegam crente e tal, etc. Realmente. Aleluia, Deus. Mas se você tiver uma dessas portas aqui, ela pega sim, irmão. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Porque eu tive experiência com pessoas endemoniadas e pessoas tendo o Espírito Santo, etc. Porque tinha. Aí a irmã fez o quê, irmão? Ela disse, eu vou já derrubar isso aqui por terra, já. Foi lá, quando pediu perdão, e a mulher tinha feito mal a ela. Quando ela pediu perdão, na mesma hora, aquilo da mente dela, aquele espírito que atormentava ela, parece que a mulher nunca tinha tido nada, porque ela foi lá, a mulher tinha feito o trabalho para ela, tinha feito coisa para ela. Mas o que foi que ela fez? Eu vou fazer como o Senhor disse, como o irmão já falou. Aleluia, Deus. Porque eu gosto de chamar irmão, né? Eles me chamam de pastor, tá certo, mas quer me chamar de pastor, pode chamar. Aí, no outro dia ela foi, aí a mulher perfeita, papai, aleluia, Deus. E vou dizer algo para vocês, irmão. Os crentes, é para ele viver numa atmosfera grandiosa. Eu orei, o demônio manifestou, e foi aquilo tudo. Aleluia, Deus. Mas ela ainda continuava, aquelas coisas ela faz assim, né, cara? Aleluia, Deus. Tá? Aí o demônio disse, ele disse o nome dele lá, demônio da morte, eu vou deixar ela louca e depois eu vou matar ela. Aleluia, Deus. E por que que entra isso, Senhor? Por essas raízes, sim. Aí depois desse processo todo, aleluia, Deus, ela começou a orar e botar em prática o que eu tinha mandado. E ela, um certo dia, ela acordou-se, aí ela viu um cururu diferente quando eu ali disse, isso é que o pastor Israel disse, é obra de macumba aqui na minha casa. E eu vou já botar esse diabo aqui no fogo. Pegou o fogo, botou o cururu dentro. Quando botou, ele explodiu, tinha o quê? O cabelo dela e roupa dela dentro do cururu. Aí você quer ver? Não, irmão, aí tá morrendo as mínguas, a sua mente abriu, aí não come, ou às vezes come demais, e é só um remédio, etc. Porque, irmão, não mergulhou na palavra. Quando explodiu coisa, ela disse, pô, eu vou lá na mulher e vou lá. A mulher tinha feito, e ela foi lá, a mulher está perfeita, pulando e dando glória a Deus, porque ela botou em prática, ela tirou essas raízes de amargura, irmão. Aleluia, Deus. Eu vou dizer para vocês, tem demônio que sai da minha vida e da sua vida, pode trazer o maior pastor do mundo, você mesmo tem que expulsar ele. Você pedir perdão. Irmão, mas foi fulano que me fez raiva, mas se nós somos filhos, o Senhor diz, perdoais o que tem de ofendido. Aleluia, Deus. A tua casa agora vai ser um pedaço do céu, porque o inimigo vai ter uma brecha por intermédio disso. E eu tive por experiência, irmão, que eu não ia nem amarrado pedir perdão, mas um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, a qual eu prego, ele me ensinou como eu deveria fazer. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, quando o Espírito saiu de Saul, ele agora é atormentado pelo Espírito maligno. E o Senhor permite, irmão. E o Senhor permite que é para nós deixar de ser arrogante.
e simples de coração. Aleluia, Deus. E então, essas raízes aqui, irmão, ele traz problema nas nossas vidas. E é o meio de comunicação de inimigo, ele está só por longe. Só soltando. Aleluia, Deus. E os passados mal resolvidos, irmão, esse aqui também é demais. Aleluia, Deus. E porque nós não aceitamos Jesus desde criança. Alguns já aceitaram Jesus, já casado, outros já maior de idade. No meu caso, eu aceitei Jesus com 32 anos. Passei 32 anos que servindo ao diabo, irmão. Aleluia, Deus. Esses 32 anos eu tinha o quê? Que botar tudo para fora para a glória do Senhor, fazer o quê? Algo grandioso na minha vida. Aleluia, Deus. Não é isso daí, eu sou filho de Deus. Mas, às vezes, você não vai pedir perdão a alguém e diz, não, eu sou filho de Deus, eu sou assim, não muda assim. Não, porque o filho de Deus, ele tem as características de quê? De Deus. Ele tem as características da palavra de Deus. Aleluia, Deus. E quando nós somos transformados, irmão? Aleluia, Deus. Alguém pode até te xingar, você pode até ficar ali um pouco triste, zangado, mas você não revida. Você pode até ficar triste, mas você baixa a cabeça e vem para casa e você vai entregar para quem? Para o Pai. Aleluia, Deus. É isso que eu faço. Ele, Senhor, está nas tuas mãos. Eu fico às vezes até, aleluia, Deus. Mas eu digo, vou para casa. Irmão, isso que é tão profundo que até Jesus, ele também foi afligido por isso. Só que Jesus, diferente de nós, ele não tinha frustração, ele não tinha essas raízes de amargura. Ele não tinha frustração, ele não tinha trauma, ele não tinha passado mal resolvido. Mas ele foi atingido por isso. Aleluia, Deus. E eu vou ler para você aqui. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Estamos finalizando aqui. Em Lucas 14, aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. 14, 36, diz assim, e disse-me, papai, é aqui mesmo, né? 14, deixa eu ver aqui, 14, diz assim, Deus poderoso, 14, 34, 34, que eu tinha me confundido aqui. Diz assim, disse-lhe, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Quem disse isso, irmão? Jesus. Isso aqui dá um nó na cabeça dos teólogos salvos que querem ser salvos demais. Por que Jesus fez isso, irmão? Porque ele estava no jardim do Getsemane orando, e ele disse, Pai, se for possível, não passe de mim este cálice. Por que, irmão? Porque ali não estava só um demônio, mas estava todo o inferno oprimindo Jesus para quê? Para ele não ir na cruz do Calvário para nos dar essa salvação merecedora que nós temos. E o inferno todo estava ali esmagando Jesus. E as raízes geracionais que nós temos por causa de tal isso, o inimigo nos esmaga. Ele não deixa a nossa alma angustiada, ele deixa a nossa alma triste, como Jesus disse, até a morte. Ele atinge tanto a nossa mente que às vezes nós não queremos nem viver. O inimigo faz na nossa vida. Mas aí o Senhor disse isso. Aí em Lucas vai dizer que Jesus suou sangue. Aleluia. Mas nós devemos fazer coisas grandiosas e profundo. Sai daqui, diabo. Eu sei que é tu que está tendo esse pensamento. Aleluia, Deus. Tem homens, mulheres, homens que vieram da prostituição, que foi o meu caso. Irmão, eu era atormentado noite e dia com um pensamento de pornografia, prostituição e etc. Quando eu me converti, eu era atormentado direto para voltar a vender droga para pagar a dívida que eu estava endividado. Aleluia, Deus. E se nós não mergulhar na pessoa bendita de Cristo Jesus, nós voltamos. E aquilo é uma brecha, mano. E às vezes o inimigo, ele atormenta, ele entra na minha mente, na sua mente, para você fazer aquilo que você fazia antes. Aleluia. Ele queria que Jesus não fosse para a cruz, para nos dar salvação. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aqui também
os irmãos demoram a passar, para mim passa tão rápido que não dá nem para falar nem a metade do que eu escrevi, aleluia. Mas talvez para os irmãos que estão passando rápido, né? Aleluia, Deus. Então, o próprio Jesus está o quê? A alma angustiada. E eu creio que aqui alguém já passou também por a alma angustiada, aquela preocupação. E de onde é que vem isso, irmão? O inimigo. E isso vem, às vezes, dos traumas, frustração e passado mal resolvido. Aleluia, Deus. Então, como nós fazemos isso? Pedindo ao Senhor para que essa palavra ela venha penetrar dentro de nós e ela venha o quê? Fazer morada dentro da nossa mente. Aleluia, Deus. E quando vir esses pensamentos, irmão, lembre que você tem um pai. Lembre que você tem um pai que você aceitou ele como Salvador. E clame por ele. E não deixe com que o inimigo entre na minha vida e na sua vida. Aleluia, Deus. E se você ainda tem algo mal resolvido, resolva lá atrás e você vai como a sua vida vai ser mudada. Vou dizer aqui algo mais, irmão. Aleluia, Deus. E às vezes, algo na nossa vida, tanto espiritualmente como financeiramente, não flui. Porque às vezes tem uma dessas coisinhas, ou um trauma, aleluia, Deus. Certo, vai chegar em guerra. Aí, ó, isso é um impedimento que a ver você não prosperar financeiramente. Trauma. Vou trazer aqui só finalizar aqui. Trauma porque às vezes alguém na sua família não prosperou, talvez alguém, né? Aí você às vezes bota aquilo na mente e isso traz trauma. Aleluia, Deus. Eu já me deparei com pessoas que tinham trauma, ele nem se lembrava, ele era criança de braço. E ele ficou com trauma, criança de braço, o Senhor me revelou. Ele nem se lembrava daquilo, mas ele tinha um trauma. A criança tem trauma, às vezes, dentro do bucho da mãe. Você sabia que quando uma mulher é designada para ir para a feitiçaria, o inimigo faz com que ela bate no bucho para aquela criança nascer com trauma? Aleluia, Deus. Você sabia que o inimigo, quando você está grávida, ele pode empurrar e você cair para aquela criança nascer com algum problema, com trauma e etc? Aleluia, Deus. É porque às vezes as pessoas não ensinam isso, irmão, porque eles estão lá, eles não vão buscar lá no Pai. E o Pai tem uma fonte de água viva para nos dar. Aleluia, Deus. Você sabia por que às vezes essas crianças estão nascendo, a maioria doente? Aleluia, Deus. Algum trauma que nós tivemos lá atrás, o inimigo ele entra sorrateiramente. Aleluia, Deus. E às vezes o que é que o inimigo quer colocar nossos filhos? Aleluia. Até a própria população, até o próprio governo. Em outras palavras, eles botam isso para não ganhar, mas em outras palavras, ele quer dizer que nossos filhos são doidos, mas nossos filhos não são doidos. Aí, para ele se dar uma de boa samaritana, ele diz: o filho da minha filha é especial. Mas em outras palavras, ele quer dizer que o seu filho é doido, mas o seu filho não é doido, não. O seu filho foi o Senhor que deu a herança do Senhor. A Bíblia diz que nossos filhos são a herança do Senhor. Aleluia. Mas o diabo quer colocar isso na nossa mente. Mas ele vai cair por terra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Outro também que entra, irmão, em frustração. Às vezes você não prospera porque você tem frustração. Às vezes você tentou um negócio e não deu certo. Aí vem a frustração e você diz: eu não vou fazer mais. Aí o inimigo entra na frustração. Aleluia, Deus. Mas essa noite, essa frustração vai cair aquilo, os sonhos que o Senhor te deu. Aleluia, Deus. Vai ser realizado. Outra coisa que eu vou dizer para os irmãos: não faça que nem José, não. José contou o sonho para os irmãos dele. Às vezes o Senhor tem algo para ti. Às vezes o Senhor te deu um sonho de tu prosperar. Às vezes contou para alguém às vezes quer crescer em cima do teu sonho. E aí você se frustra e o inimigo entra na sua mente. Eu não vou começar mais não, porque eu comecei e não deu certo. Você está frustrado. E essa é a raiz geracional para o inimigo entrar. A outra, irmão, passado mal resolvido. Essa todos nós temos. Eu tinha passado mal resolvido, irmão. E eu fui lá no meu passado mal resolvido. Eu fui quebrar esses altares para que o Senhor viesse a operar na minha vida. Aleluia, Deus. E se alguém dos irmãos quer ter um passado mal resolvido, vá lá, irmão, mas se a pessoa pode ter, você pode ter ganho aquela pessoa para Jesus, ela vai dizer: rapaz, eu fiz tanto mal. O irmão Hernani, eu fiz tanto mal. Rapaz, como é que foi que ele veio aqui? Aí o Senhor começa a quebrar o coração daquela pessoa.
Espírito Santo de Deus. Então, quando você vai lá e diz assim, aquela pessoa lhe fez bastante mal, passar mal resolvido. Irmão, eu aceitei Jesus como Salvador, eu vim aqui te pedir perdão. É aquela pessoa que fez bastante mal, eu vim aqui te pedir perdão, me perdoe. Aleluia, Deus. E aí, se ela quer feito bastante mal, aí é que ela perdoe. Se eu fiz alguma coisa, me perdoe de todo o coração. Aleluia, Deus. Dê um abraço nela. Abrace ela, aleluia, Deus. E você vai ver como essas raízes geracional de passado mal resolvido vai começar a ser resolvido na sua vida. Aí o Senhor começa a operar na minha vida e na sua vida. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E o Senhor está fazendo coisas grandiosas. O Senhor está começando a fazer coisas grandiosas na minha vida e vai começar a fazer na sua vida, irmão. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E essa é essa palavra, irmão. Se você tem algo resolvido lá atrás, resolva. Aleluia, Deus. E você vai ver o Senhor operando na sua vida. Aleluia. Então, não deixe com que você fique com a sua mente abatida. Não deixe que o inimigo ele venha abater a sua alma. Não deixe com que ele venha invadir os seus pensamentos. Com pensamentos negativos, com pensamentos de raiva. Ele traz isso, irmão. Aí você diz, rapaz, eu sou muito zangado. Não é você não. Não é você não, irmão. É um cabrinho que lá no Jardim do Éden ele já corrompeu a pessoa. Aleluia, Deus. Então, quando vier um sentimento de raiva, não aceite na sua vida. Quando vier um sentimento de culpa, não aceite. O diabo faz com que nós peque e depois ele quer dar um sentimento de culpa. Aleluia, Deus. E quando vier isso, você repreenda e entregue no Senhor Jesus e diga, Senhor, aleluia, Deus, a minha mente é tua. Vou finalizar isso aqui para mostrar como o Senhor ele faz na minha mente e na sua mente. Só quero te falar. Aleluia. Aleluia. Sim. Ah, Deus. Olha o que o Senhor diz para nós aqui, irmão. O domínio é do Senhor Jesus. O diabo perdeu todo o domínio, irmão. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aí olha só. Pois quem conhece a mente do Senhor, que possa instruí-lo. Nós, porém, temos a mente de quem? De Cristo. Então você tem a mente de Cristo. Você não tem a mente do derrotado. Você não tem a mente do escravo, como o povo saiu do Egito. Agora você é livre. Pode aumentar o volume mais. Então essa noite adore e diga ao Senhor Jesus, Senhor, eu sou livre. Eu sou livre pelo teu sangue puro, carmesim, foi derramado naquela cruz do cavalo. Eu era escravo lá no mundo, mas agora eu estou livre na pessoa bendita de Jesus. Aleluia. Porque não há outro como o nosso Senhor Jesus. Então não deixe que o inimigo bote na sua mente que você é escravo, que você é um derrotado, que você não vai conseguir. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. Obrigado por essa palavra, Senhor. Essa noite, Pai, eu libero, Senhor, uma unção atmosférica para a mente dos teus filhos. Meu Senhor da glória, que a mente deles essa noite venha ser transformada com a mente do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus, que todos os pensamentos geracionais, todas as frustrações que os teus filhos tiveram no passado, nós quebramos essa noite. Todo passado mal resolvido, Senhor Deus Pai. Todo passado mal resolvido. Todo passado mal resolvido nós quebramos nessa noite. Eu não aceito na tua igreja, Pai. Vem Santo. Só tu és santo. E eu não aceito passado mal resolvido na nossa vida. Nos leva, Senhor. Nos leva a resolver esses passados mal resolvidos. Para nós viver o novo. Nós viver o novo com a pessoa bendita de Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu glorifico o teu nome, Pai. Eu glorifico o teu santo nome, Pai. És santo, oh Deus poderoso. És santo.
Os teus filhos que foram frustrados, os negócios que não deram certo, os trabalhos que não deram certo, Senhor da glória. Pai, essa noite, tudo que foi frustrado na vida dos teus filhos, essa noite eu vou no trono de glória do nosso Senhor Jesus, no tribunal de Cristo, e eu reivindico, Senhor, todo o frustramento da tua igreja, Senhor da glória. Essa noite, aleluia, Deus, volta esse louvor, aleluia, Deus, volta esse louvor, aleluia, Deus. Essa noite eu levo o meu espírito no tribunal de Cristo, eu revogo, Senhor Deus, meu Pai, toda a frustração da tua igreja, Pai. Ah, Deus da glória. Pai, essa noite eu libero, Pai. Eu libero uma unção de prosperidade. Tudo que esses que estão aqui, Pai, colocar a mão, seja próspero, Senhor. Pai, eu libero isso nos teus filhos, Pai. Porque o Senhor vai prosperar eles. E por intermédio dele, Pai, a tua igreja vai ser próspera. Porque eles vão ser abençoados, eles vão abençoar a igreja. Eles vão abençoar para aqueles irmãos, Senhor de Santana. Eles vão abençoar para aqueles irmãos, Senhor Deus, meu Pai. Lá do Icaraí da Montada, Senhor. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus, Pai. Se o Senhor revelou em sonhos os teus filhos andando no carro, Pai, essa noite eu desato para os sonhos deles, Pai, que eles venham trazendo o sonho para a realidade. De lá bastou e andar a baixeia. Pai, se os teus filhos tiverem o sonho recebendo dinheiro, Pai, eu desato essa noite. Ah, Deus, e que eles venham continuar orando em cima disso, Pai. Que os sonhos, Pai, venham se tornar realidade. Todos os Versos e canções, toda frustração dos teus filhos, Pai. todas as vezes quebrantadas. Aleluia, Deus. Só quero te falar. Aleluia, Deus, tu és poderoso. Aleluia, Deus, tu és poderoso. Pode continuar. Aleluia, Deus. Deus poderoso. Aleluia, Deus. O bicho desconectou, foi? Aleluia, Deus. Pode continuar, aleluia, Deus. Essa noite fique de pé, irmão. Aleluia, Deus. Fique de pé essa noite, aleluia, Deus. Deus olha para nós da casa, aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Você crê nessa palavra essa noite? Aleluia, Deus. Se você tem sonho, irmão, dirigindo um carro, alguém lhe dando um carro, lhe dando alguma coisa, continue. Saia do sonho e venha para a realidade. Essa moto o Senhor me deu um sonho, a mesma cor. Aí eu disse, agora eu quero que saia do sonho para a realidade. Viva a realidade do seu sonho essa noite, irmão. Sai dessas frustrações. Aleluia, Deus. Sai desses momentos que nós vamos aqui. Saia dos traumas. Saia dos passados mal resolvidos. E viva o novo do Senhor, igreja. Aleluia, Deus. Pai, entrega teus filhos, Senhor Deus, Pai. Oh, Senhor Deus, meu Pai. E que o teu nome, Senhor Deus, meu Pai, venha ser glorificado na vida deles, Pai. Oh, Senhor Deus e Pai, Espírito Santo de Deus. Leva eles para casa com segurança, Pai. Pai, que eles venham levar essa palavra. Que eles venham levar essa palavra, Pai. E eles venham viver o novo, Pai. Eles venham viver o dia novo contigo, Pai. Pai, que eles venham ser batizados com o Espírito Santo. Vão entrar na dimensão de glória. Ah, Deus da glória, Pai. Todas as raízes geracionais, Pai. As raízes geracionais que o inimigo, Pai, tem colocado em suas mentes. E muitas vezes as suas almas se sentem angustiadas, Pai. Pai, o inimigo vem bombardeando a mente dos teus filhos, Pai. E as suas almas, Pai, ficam tristes, angustiadas, Pai. E muitas vezes eles dizem, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou com angústia na alma. Aleluia, Deus. Pai, mas essa noite vem blindar a mente deles. Não deixe com que o inimigo entre nas nossas mentes. E quando ele vier, Pai, nos dá autoridade para que nós venhamos repreender no teu nome. Aleluia, Deus. Pai, leva eles com segurança, livrando de todo mal, livrando de todo perigo. Ah, Deus Santo e Deus amado. Pai, se tu não voltar essa noite, Pai, nos segura nas tuas mãos, mas se tu voltar, Pai, nos leva contigo, Pai. Meu Senhor da glória, Pai, as bênçãos que o Senhor deu na minha vida, Pai, esses irmãos que chegaram aqui esta noite, Pai, que o Senhor venha abençoar cada um deles, Pai. Pai, que tudo que eles colocar, Pai, seja abençoado, Pai.
abençoe as suas finanças. Só tu. O Senhor abençoe, Pai, a sua casa. E as frustrações, Pai, que anseiam derrubar por terra. Para que a vida dele, Pai, venha ser transformada, venha ser mudada pela pessoa bendita de Jesus. Pai, então essas coisas que eu te peço, eu te agradeço no nome do Senhor Jesus, Pai, que vive e reina para todo sempre. Amém. Levante suas mãos para receber a bênção conjugal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês que crêem. Diga amém. E a paz do Senhor, seu irmão. Aleluia, Deus. O culto está terminado. E leve essa palavra, irmão. Aleluia, Deus. Para que mais tarde você venha contar o testemunho que o Senhor fez na sua vida. Aleluia, Deus. Eu também agradeço a minha oportunidade. Domingo nós estamos aqui de novo, louvando